Olá, boa noite. Nosso time está em campo mais uma vez. Dividimos a partir de agora com vocês a imensa alegria de dar o pontapé inicial nesse primeiro cartão verde ao vivo de 2011, na abertura ao som de Pepeu Gomes, imagens da vitória do Flamengo sobre o Bahia na final de mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aqui ao meu lado, descansado, o incomparável trio de comentaristas do cartão verde, formado por Sócrates brasileiro, que você verá aí no vídeo, sorridente, também por Chico Sá, que você verá na sequência, e por Vitor Ernesto Birner. O nosso convidado deste primeiro programa ao vivo de 2011 é o presidente do Palmeiras, eleito recentemente, Arnaldo Luiz Albuquerque Tironi. Boa noite, Tironi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Assumir de fato foi ontem, né? Tá fresco o negócio. Não, a gente assumiu. A eleição do Palmeiras tem uma característica. No estatuto reza que a gente assume na hora da apuração dos votos, né? Mas alguma formalidade foi feita ontem? Não, nenhuma formalidade. Eu assumi no dia da eleição, quer dizer, dia 20 a 0 horas e 30 minutos, que foi mais ou menos a apuração. A partir daí, já assume o novo presidente, os vices, os membros do COF, e a diretoria que estava trabalhando encerra nesse momento a sua gestão. Presidente, você viu que o jornalismo está bem informado, né? Não, mas é férias ainda. Mas sabe que eu estou falando isso? Uma matéria hoje, estava falando de ontem, por isso que eu achei que estava realmente grafada uma matéria de hoje, não vou conseguir dar a fonte agora, mas depois posso ver, como se tivesse algum... Tá de sacaninha. Não, o que Tironi falou... É que o ex não tem tempo nem para arrumar a gaveta, né? O ex não pode nem arrumar a gaveta, nem fazer aquela limpada. O ex já tira a gaveta antes. A não ser na época do Mustafa, né? Quem fica ex, né? Não tinha ex, né? Mas foi bom, Tironi, lembrar disso, porque há clubes em que essa posse demora 20 dias, perto de um mês. Tem uma transição, né, de posse, que nem no governo brasileiro, tem uma transição, tem a posse. Você preferia uns dias a mais para acostumar com a ideia ou foi bom assim? A gente não tem tempo para perder, né? Então, quanto mais, eu queria que essa eleição fosse no comecinho de janeiro, porque a gente ia trabalhar o janeiro inteiro. Então, eu acho que foi no dia 19, foi numa data até adequada, mas a gente eu já tinha assumido um pouco, eu não assumido, eu já comecei a me inteirar um pouquinho antes da eleição. Não é que eu estou querendo dizer que eu ia ser eleito, mas eu tinha uma previsão de sucesso na eleição, então a gente já vinha se informando. Eu faço parte do COF, o COF é um órgão que fiscaliza as contas do clube, vê os números, os balancetes, então a gente está bem inteirado de tudo. Quer dizer, não dos números exatos, agora a gente vai fazer um levantamento para poder chegar a um resultado do que aconteceu. Mas transição é transição. Transição sempre é superficial, subjetiva. A hora que assume mesmo que a coisa começa a explodir no colo. Vou falar sinceramente para vocês. Como eu estou acostumado com o Palmeiras, né, 55 anos de sócio, não caiu a ficha ainda, você acredita? Não caiu? Não, caiu, né? Caiu porque muda. Mas não caiu a ficha assim que você falar, não, eu não tô me achando ainda. Quer dizer, claro que agora o assédio é muito maior, mas não caiu a ficha. Falei para minha mulher, ela estava viajando, chegou de viagem, como é que você está? Eu falei, não, está caindo a ficha devagarzinho, mas a gente vai... Tironi, qual a paixão que te levou a ser candidato, antes de tudo? Olha, Sócrates, eu tenho uma história no Palmeiras, eu fui alfabetizado no Palmeiras, né? Porque eu não frequentei o Clube Pinheiros, eu era sócio do Clube Pinheiros, mas eu frequentava o Palmeiras, né? Então eu comecei entrei de sócio com 5 anos, mas com 7, 8 anos de idade, como eu saía muito com meu pai era um louco pelo Palmeiras, meu pai era uma loucura. Então eu comecei a ir com ele no Palmeiras, ia na sala do Mário Beni, que era o presidente, e eu ficava, às vezes, embaixo da mesa, escondido, para ouvir conversa. Então, foi indo. Então, eu fiz o primário, o ginásio, né? O colegial, a faculdade, e agora. Aconteceu. Pô, essa embaixo da mesa é boa. Conta pra gente, então, uma coisa que você ouviu debaixo da mesa. Tudo que acontecia no Palmeiras, eu participei de tudo. De o que você imaginar. Da seleção brasileira, meu pai fez parte, porque ele ficou amigo do Paulo Machado de Carvalho. Meu pai era muito jeitoso, né? Então, ele conseguia... envolver as pessoas com a amizade dele. Ele é uma pessoa muito calma. E o doutor Paulo confiou nele e começou a trazer ele para a seleção. Então, em 58 e 62, a gente participou da seleção. Tem fotos minhas com jogadores da seleção. Eu ia no Hotel Danúbio, a seleção concentrava. Teve uma concentração lá em Campos do Jordão, que o meu pai levou a Elza Soares para fazer um show lá.
que ela foi cantar para o jogador da seleção e ela conheceu o Garrincha lá nesse dia. Nesse momento? Foi esse dia, em Campos do Jordão. Mas seu pai é ocupado, então? Meu pai é ocupado. E você não se considera um louco nesse sentido bacana que você falou? Todo mundo tem uma loucura, né? Mas eu sou um louco consciente, isso que é importante, porque eu não me deslumbro muito. Mas agora chegou um momento que aconteceu na minha vida, eu não forcei muito. Quer dizer, você almeja um negócio, quando você força uma situação, às vezes ela vem com sofrimento. Aconteceu na minha vida, até repensei, tentei há uns meses atrás, será que eu vou nessa ou não? Você está perto de desistir, pelo que eu sei. Não, desistir não, porque é uma responsabilidade, né? Eu não quero me fantasiar de presidente do Palmeiras, né? Eu quero fazer uma gestão boa. Eu não estou pensando em ser o presidente do século, né? Porque daqui 4 anos a gente tem o centenário do Palmeiras. Então eu pretendo, nesses 2 anos, fazer uma boa gestão. Se eu fizer uma boa gestão, eu já fico feliz, né? O importante é isso. O que uma boa gestão exige quando a gente fala de títulos? Boa gestão, eu acho que a gente não tem mais espaço para o erro no Palmeiras, né? Eu acho que a gente tem que errar menos. Planejamento. O que é planejamento? Planejamento é você saber contratar jogador. Não adianta você planejar se você contrata mal. Não adianta ter um jogador que não venha jogar com a camisa do Palmeiras. E outra coisa, cuidar do dinheiro do Palmeiras, porque hoje em dia, você sem dinheiro, você não pode ir no shopping, você não pode lavar o carro, você não pode fazer nada sem dinheiro. Dinheiro, todo mundo trabalha por causa de dinheiro. Então, eu acho que, primeiro, organizar o Palmeiras, a administração do Palmeiras está desequilibrada e tentar... Quanto? Quê? Quanto está desequilibrado? Qual é essa herança? Você tirou da minha linha. E principalmente a capacidade de pagar. É difícil. Na verdade, principalmente. se fala de 90 não, isso é importante porque não está falando do Palmeiras, está falando de todos os clubes brasileiros em geral, gastam mais do que podem. Isso que não pode acontecer. Primeiro você isso não é gestão. Só que se você não controlar seu orçamento, você vai se endividar. Ninguém faz isso dentro de casa. Por que você faz no clube? Que a responsabilidade é maior agora. Claro. É muito maior. Eu sei que a torcida, ela está esperando algum produto que a gente possa levar para ela. Só que eu não vou ser ladrão do tempo. Você entendeu o que é ladrão do tempo? O que é ladrão do tempo? O cara que encosta do seu lado, conta uma porção de baboseira para você e te rouba o tempo. Eu estou pensando, né, friamente, hoje em dia o Palmeiras não tem dinheiro no caixa. Infelizmente não tem dinheiro no caixa. E quanto é a dívida, Tironi? Que se fala de 90 a 160. E já adiantou cota de televisão, alguma coisa, de paulista, brasileiro? Quantas? Praticamente o nosso orçamento esse ano, ele foi usado. E agora a gente vai criar uma ferramenta para poder criar novas receitas, né? O importante, agora eu estou só preocupado com isso. Tanto que eu fui muito pouco no departamento de futebol. Meu vice-presidente, o Friso, tá à testa. Eu fui lá só dar um abraço no Filipão e mostrar para a minha equipe que outro dia eu fiz uma entrevista na minha emissora, foi na quinta-feira de 11 horas da manhã, eles perguntaram que nota você dá para o seu time? Eu falei, dou nota 10, porque ganhou de 4-1 e eu acredito no meu time, acredito no técnico. Então eu fui lá só dar uma palavra que a intenção nossa é muito boa em relação ao Palmeiras, não prometeu que você não pode cumprir no primeiro momento. Mas que consciência você tem do time, Tironi? Por exemplo, eu acho que o Palmeiras tem um bom time. Eu acho que o futebol está nivelado, não tem o que... É um detalhe, o outro se acerta o time. Você gostaria de comprar quantos jogadores? Eu? Contratar. Na medida do possível. Você precisa comprar jogador. Se você vê a oportunidade, no momento que você está no lugar certo, na hora certa, você pode trazer um jogador sem gastar dinheiro. Você pode trazer um jogador pagando salário. Eu digo assim, quantos atletas você acha que o clube precisa nesse momento? Filipão falando em um jogador que pudesse fazer mais de uma função para poder eu ajudar. acho que a primeira função é o atacante, né, na minha ótica. Porque time que não tem atacante não vai ser campeão. O Sócrates sabe disso. Não, mas peraí, se você está com o seu orçamento quebrado, se você está sem caixa para nada, você vai contratar para ter mais dívida? Olha, no primeiro momento a torcida tem uma expectativa de contratações. Sim, mas isso é gestão? Contratação? Não. O quê? Juntando todos esses cacos. Isso é gestão? Gestão tá equilibrado. Primeiro, equilibrar a parte financeira. Sim. Equilibrar a administração, a parte financeira. Claro. Porque já está sendo feito um trabalho, só que você não pode ignorar o trabalho do Scolari. Nós temos um time lá. Agora, final de campeonato, você muda do Campeonato Brasileiro para um Paulista, o time, naturalmente, ele vai mudar. Agora, o Filipão está trabalhando lá, todo vapor. A gente tem que acreditar. Sim, claro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fui buscar o Tele Santana em Congonhas. Meu pai que contratou o Tele veio para São Paulo, não deu certo.
Quanto foi? 79. 9, né? Tá? E eu fui buscar ele em Congonhas e a gente foi jantar num restaurante chamado Hélios. E o meu pai, a primeira pergunta que o meu pai fez pro Tele, falou, Tele, o que você acha? Precisa contratar alguém? Ele falou, Tirone, deixa eu primeiro ver o time. Não vou pedir jogador nenhum. E nós tínhamos bons jogadores, tinha o Jorge Mendonça, tinha o Jorginho, ponta direita. Tinha um time massa. Tinha. Não, tinha. Era o melhor, o Tele fez o melhor time de São Paulo. O Tele fez o melhor time de São Paulo. Tele, vou te falar, de todos os técnicos que eu conheci, meu pai tinha um guru. Mas por que esse paralelo, Tirone? Por quê? Porque primeiro você tem que ter uma equipe que joga coesa. Não adianta você ter uma equipe que está desequilibrada. Eu acho que você tem que organizar a equipe. Eu acredito muito na causa do time. O time tem que ter uma causa. Se tiver todo mundo unido, o futebol vai render mais. E se você der um apoio também, porque não adianta você contratar jogador e não pagar o salário. Entendeu? Deve salário. O direito de imagem, como dizia o... Amanhã, acho que está vencendo o direito de imagem, que a gente vai procurar pagar entre amanhã e depois, a gente vai procurar pôr as coisas em dia. Agora... Amanhã com certeza cai a ficha, então. Se eu ficar me preocupando muito, se eu ficar com medo, me preocupando, eu tenho que ficar em casa embaixo da cama, né? Então não dá. Não, lógico. Quase tudo da vida, né? Claro. Bom, a gente tem uma enquete aqui que o Dr. Sócrates adora. Não. Enquete que nunca tem resultado. Vamos ver qual de hoje. Sempre tem uma enquete e ninguém sabe o resultado. Não, tem sim. A gente sempre fala o resultado e ele sempre pega no nosso pé. Depois, se você quiser, a gente reforça. Agora o Tirone vai estar aqui. Não, ele vai dar o resultado em percentual. Se um votou, é 100% de um lado. Eu gosto do crédito que ele dá para a nossa produção, isso é bom. 100%. A enquete fala do jogo do Corinthians, né? Amanhã com o Tolima, que vale a vaga na fase de grupos da Libertadores, perguntando para as pessoas o que elas acham. Né? Amanhã eu ia, O que elas acham que dá? Se dá Corinthians, se dá Tolima, ou se dá empate. Aliás, os prêmios aqui já chamaram a atenção dos nossos comentaristas. Vocês vão ver aí no vídeo, além do... Uma camisa do Santa Cruz, muito bonita, você está vendo aí no vídeo agora, e um exemplar do livro Quem Derrubou o João Saldanha, do livro de futebol do Carlos Ferreira Vilarinho, livro muito bacana. Vou tocar isso é da seleção, né? O tema. Quem derrubou o João Saldanha é da seleção brasileira em 69. Da seleção, exatamente, É uma pesquisa muito bem feita, cara. Já andei, o livro foi lançado agora. É interessante, isso aí que mostra um pouquinho do que foi a ditadura militar brasileira. E essa relação com o Corinthians, senhor? Você acha que o Corinthians ganha, não é? Eu acho que ganha. Ganha? Eu também acho que passa. Pô, se não ganha do Tolima, esquece qualquer coisa, né? Esse time é fraco, não existe praticamente, né? Ganha. O Tolima teve sérios problemas de arbitragem, por isso não foi a final da Copa Sul-Americana. Não, mas esse fantasma é por conta do Corinthians, da relação do Corinthians com a Libertadores, que é uma relação, digamos, bastante difícil, né? Chico, peraí, Chico. O time do Corinthians tá ruim pra caramba. Eu sei, mas... Tolima ainda dá ou não dá? Não seja o Tolima. Ganhar amanhã deve ganhar. Aqui é o que? Classificar já não confirmo muito. Não afirmo muito, não. É mesmo, Magrão? Esse time do Corinthians tá muito ruim, cara. Magrão, mas o Corinthians piorou do ano passado pra cá. O Corinthians, na verdade, está em decrescente. Mas o adversário, Magrão, digamos que... Então, eu não conheço o adversário. Não chega a ser um... Mas tem jogo de volta. Acho que verdadeiramente pouca gente conhece o Tolima. Então, se for o time que jogou contra... Eu vi boa parte dos jogadores atuou na... O time mudou muito na Copa Sul-Americana, perdendo os atacantes, que levaram bastante perigo. O Vitor que conhece todos. Não conheço o time do Tolima, mas eu li as informações. O técnico deve colocar 5 jogadores no meio campo lá para marcar, só um atacante. Pretende prender bastante a bola. Os colombianos geralmente conseguem fazer um bom toque de bola. O que o corintiano tem que se preocupar, eu acho, é porque o time é incapaz de criar jogadas de ataque. E é o mesmo time do ano passado que não conseguiu fazer na reta final do Campeonato Brasileiro isso, e também não conseguiu fazer isso contra o Flamengo na Libertadores. É um time que não mostrou garra, pegada na hora decisiva em todos os momentos mais importantes do Corinthians no ano do centenário. Então, essa falta de criatividade do Corinthians, acho que é um pouco preocupante. Agora, um jogo normal, o Corinthians vence, se classifica fácil. E vai ter problemas depois, porque o grupo é bem difícil. A única coisa que pode complicar o Corinthians é uma situação diferente no jogo, levar um gol, por exemplo, os caras trabalham. Ou demorar muito para fazer um gol, aí a Libertadores. Se fizer 3 no primeiro tempo, também é uma beleza. Né? Essa loucura, é assim, essa loucura do Corinthians em relação à Libertadores também pode atrapalhar na emoção ali, porque nunca ganhou, no ano passado teve aquele desastre e tal do centenário. Então essa parte emocional eu acho que pode. Mas eu acho, Chico, que Libertadores já não está nem na biblioteca do Corinthians esse ano, não. Né? Não está. Ano passado estava, esse ano não. Nem sonho? Não. Tá certo. A torcida está
viajando com a Libertadores, mas eu não sinto... mas dá com aquela confiança do ano passado. Não sinto, do outro lado, a mesma resposta. Jogadores, O ano passado, não. Ano passado era a pressão dos dois lados. Aliás, foi provocado pela diretoria do Corinthians, né? Esse ano, não. Talvez até pela experiência anterior, ele está falando muito de Libertadores. E não houve nenhum investimento do Corinthians. Só perdeu. Pelo contrário, perdeu. Dias, né? Perdeu alguma coisa importante. E, sei lá... não tem jogador não vejo muita perspectiva, não. Há times melhores, isso não resta nenhuma menor dúvida. O Santos, não dá para comparar quando o Santos estiver inteiro com o Corinthians. Lógico que chega numa reta final de Libertadores, oitavas, quase semi, o time pega embalo, acaba sendo campeão. O Once Caldas chegou assim. Geralmente o campeão se revela depois da fase de grupos. Exatamente, um bom momento naquelas 3 semanas, 4 semanas decisivas. Na fase de grupos aí, né? Então, o grupo do Corinthians é um grupo muito difícil. Estudiantes vem forte, Cruzeiro, é sempre um time muito regular. O Cruzeiro tem um bom time, apesar que perdeu o Leonardo no repouso ainda, perdeu o Jonathan no repouso. Continua precisando do centroavante, a gente conversou com o Cuca no final do ano passado. Mas é um time que briga com o Corinthians de igual para igual. Não é o melhor time, tecnicamente, da competição. E se técnica pesar, o Corinthians não vai ser campeão da América. Tem que andar, porque pode melhorar o caminho. Mas hoje não é confiável, não. Essa relação do time aí que você falou, tem uma tensãozinha, a gente vai ver até. Vamos dar uma olhadinha então, antes de seguir a conversa aqui. No último treino do Corinthians, que foi realizado agora à tarde, e a gente teve lá o Jerônimo Moraes, nosso repórter, vai trazer para a gente agora as informações desse treino do Corinthians. Debaixo de muita chuva, o Corinthians realizou agora à tarde no CT do Parque Ecológico do Tietê o último treino para o jogo de amanhã contra o Tolima da Colômbia no estádio do Pacaembu. Na partida, válida pela pré-Libertadores, a equipe terá a estreia na temporada do lateral direito Alessandro, recuperado de uma catapora. Com todos os titulares à disposição, o técnico Tite definiu a equipe com 3 atacantes. Estou muito tranquilo em relação ao desempenho amanhã, estou afirmando antes. Sei que a equipe vai fazer um belo jogo amanhã. O técnico acredita que uma vitória é fundamental para dar tranquilidade à equipe para a partida de volta. Vantagem é sempre importante. Não tomando gol, melhor ainda, mas é difícil quantificar isso. O Corinthians é o único grande clube da capital paulista que ainda não conquistou a Taça Libertadores da América. E a cada ano que passa, a pressão pelo título aumenta. Mas a gente já estava sabendo disso desde quando a gente acabou o Campeonato Brasileiro. Então já preparamos o bastante para isso e temos que estar muito mais do que preparado amanhã. Após o empate do último domingo contra o Noroeste no Pacaembu, o capitão Ronaldo reclamou do egoísmo de alguns companheiros. Deve ter uma outra jogada, alguém não ter passado a bola para ele, mas nosso grupo sabe que o Ronaldo como capitão às vezes vai cobrar e nós temos que procurar fazer o mais simples ali na frente para sair no gol que o Corinthians saia vitorioso. Bom, primeiro de tudo eu queria saber de você, Magrão. Primeiro de tudo que não foi o último treino, porque 2 toques não é treino, né? É brincadeira. E debaixo dos raios, da tempestade. Não é treino nenhum, 2 toques... Isso foi até destacado, porque eles resistiram, porque o cenário era meio de medo ali, cara, com muito raio, e o Tite colocou o time... Não devia nem ter treinado ali, né? Eu acho difícil que o time que se representou faz 23 dias consiga realizar um grande jogo. Não sei, Magrão entende disso muito mais do que eu, é até difícil fisicamente dos jogadores terem um bom desempenho. Mas, Vitor Bini, o discurso do Tite não é para ele. É pro forme. É pro forme, claro. Ele sabe que o time tá capengando, mas é para todo mundo acreditar, e principalmente os jogadores, que eles podem fazer melhor. Mas, Magrão, você falou dessa coisa que não há agora... Você... Não acredito que isso sirva para alguma coisa, não. Eu só estou explicando. Você falou agora há pouco que não vê essa relação da torcida e do time como acontecia no ano passado. Mas o fato do Ronaldo ter cobrado essa coisa, ter apontado um certo egoísmo em alguns jogadores na partida do domingo, não faz o time acordar um pouco nesse sentido, né? Essa tensão que você fala? Ele estava em campo? Tava. Domingo? O time todo foi mal, né? Ele estava em campo? Tava em campo. Ele jogou domingo? Do Ronaldo? Ele jogou? Jogou, cara. Jogou? Jogou como? Ele não jogou, ele estava em campo só. Não, tudo bem, Magrão. Tava lá escalado, Magrão. Sei lá. Ele não tem moral para falar? Ele tem moral para falar o que ele quiser. Então dão moral para ele, ué. E ninguém reclama de nada. Então, tudo bem, mas vamos levar a conversa por aí, já que você está falando que ele não estava em campo. No sentido figurado. Mas você não enxerga nele um cara para cobrar o time? No time do Corinthians tem algum jogador que faz tabela? Algum?
Isso... Você não vê tabela nenhuma. Elias tabelava um pouquinho, né? Elias... Não tem nenhum que dá tabela. Por que só um que dá tabela? Cara, ele é tão veemente na hora que ele fala do jogador em campo que eu cheguei a pensar se o Ronaldo estava realmente em campo. Agora você falou de lance. Não só estava, como foi obrigado a sair muitas vezes da área para tentar... Deu um passe bonito até, um passe pro Jusilei, que perdeu o gol no começo do segundo tempo, para tentar construir as jogadas, porque a bola não chega no ataque. O Jorge Henrique não está numa boa fase, não é aquela fase do Jorge Henrique. Agora, na boa, ainda dá para Ronaldo estar em campo, assim... Então, isso ele pode fazer esse papel de líder, está falando demais. É só a questão mesmo dos contratos feitos de marketing do Corinthians, que são sustentados por ele estar no Corinthians. Ainda dá para eles, né? Você entende mais de futebol do que eu? Não, dá. Se tiver disponibilização para tanto, dá. O Ronaldo é um craque, cara. Ele tem um talento especial. Eu queria saber de você que é do mesmo pesado, ele é muito melhor que qualquer jogador que esteja jogando no Brasil hoje. Chegar lá, né? Redondo, né? Então, chegar lá redondo, né? Essa é a questão. Tem muita gente voltando que pode passar por ele. Né? Ronaldinho, Elano e tal, na situação que ele está hoje. Mas ele é um talento, só que ele não joga, cara. O Ronaldo joga no teu time, Tira? Se ele joga, ele jogaria. Agora, pra sair a ver... O problema do Ronaldo tem que estar focado, né? Precisa ver o que ele... Se ele estiver focado, se ele estiver assim, motivado, acho que ele joga. O problema é que ele não joga. O ano passado ele jogou quantas partidas? Você que tem estatística. Não sei, eu sei que ele não joga bem mesmo desde a metade de 2009. Quando ele foi muito bem na fase final do Campeonato Estadual, muito bem na Copa do Brasil, não foi bem no segundo semestre do Campeonato Brasileiro, não jogou bem o ano passado todo. Não, no final do ano até que jogou bem. Quando ele voltou a jogar, depois de 4 meses... Não, ele estava muito mal no meio do ano. Estava muito mal, tanto a ponto de não conseguir... calcular a velocidade da bola. Estava mal fisicamente. No final do ano ele jogou bem. Mas ele é um jogador diferenciado, mas ele tem que jogar, cara. Não adianta. O jogador inteiro ele é genial. Em cima da pergunta do Chico. Eu jogaria no meu time, brincando. Ô Magrão, só todo jogo. Agora, joga uma partida, descansa. Mas quem que joga bola assim? Agora é minha vez de te sacanear. Você viu o jogo do Corinthians? No meu time joga todo dia. Mesmo paradão, fica paradão lá, faz 2 gols por jogo, brincando. Ei, Magrão, minha vez de te sacanear agora. Você viu o jogo do Corinthians domingo? Vi. Você viu? Então você viu esse lance que a gente vai mostrar. Eu queria a sua opinião sobre isso, porque a gente está discutindo aqui essa coisa da liderança. Do Noroeste ou do Corinthians? O erro do Roberto Carlos que acabou originando o gol do Noroeste. Vamos dar uma olhadinha, eu pedi para ele para separar. Observa o Roberto Carlos lá na frente depois. Vai errar aí, o Noroeste vai tomar a bola. E aqui, ao invés de ele dar combate, ele para, cara. Eu juro que ele falou que tinha certeza que... Repara, ele tinha certeza que o cara não ia chutar de maneira... chute. Pode reparar que ele fala, deixa chutar. Olha o gestual com os braços do Roberto Carlos. Ele não chegaria. Ele não chegou, ele falou, deixa chutar. É o meião 2 sem meião, né? Pela bola. Ele não ia chegar no carro. Ele não ia chegar no carro. Mas não dava para atrapalhar. Mas ele deixou chutar. Tipo aquela coisa. Não, claramente a impressão que eu tive até o jogo era que ele falou isso, deixa chutar. Sem dúvida. Sim. Fala, Tira. Ele acompanhou, né, a jogada. Ele não acreditou no atacante. Ele acompanhou de longe. E ele também acho que só alcançaria ali no máximo para fazer uma falta, né? Já evitava o gol, né? Não é isso. Não dá pressão, alguma coisa, sabe? Não dá tempo. Isso aí é muito longe, cara. Se ele vai para dar o bote, toma o drible e fica mais feio. A canelada que ele deu hoje fica muito mais feia. Só para arredondar essa sua retórica aí, foi erro ou não foi erro? Tinha que fazer isso mesmo. O quê? Foi um erro ou não foi? Foi o segundo erro do Roberto Carlos na mesma jogada ou não foi? É isso que eu quero saber de você. Primeiro foi a canelada, né? Canelada não é erro. Sim, é uma grosseria. Segundo... Acontece. Segundo, eu assistiu de camarote. Tem uma coisa que a torcida gosta e na maioria das vezes é totalmente inútil. Que é aquele carrinho maluco, aquela... que se atira na bola, você sabe que não é pra nada, é inútil. Não, o carrinho ali, o cara podia dar um corte e ficava pior ainda. Aquela jogada que acontece mais nas laterais, que o cara tenta aquele... E o cara é aplaudido e aquilo é genial pra torcida e não é nada, nunca. E é um baita desperdício de energia. Eu discordo nesse cara de 37 anos. Agora você tem que contar o seguinte: o cara acertou no único lugar que dava para acertar. Perfeito. Quer dizer, o Roberto Carlos com os 200 anos de bola, malandro. Ele chamou o goleiro, a postura dele, chamou o goleiro, fecha o ângulo.
Ali não dá pro cara fazer o gol se não for na trave. A jogada é bonita. Se não for batendo na trave. Vai um pouquinho pra dentro, o goleiro pega. Esse é outro vértice desse lance também. A beleza da segurança dele de abrir os braços. Mas a questão é a seguinte, o atacante podia não fazer isso. Podia dar uma cortadinha a mais? Hein? Não, dá um toque na frente. Aí sai cara a cara com o goleiro. Mas o que ele esperou que o cara chutasse. Não sei até que ponto ele tinha certeza disso. Mas ele abriu o braço e falou assim, essa é do goleiro. Mas o cara dá mais um toque, aí não tem como o goleiro evitar. Bom, tem muita gente no Twitter aqui, Tironi. A gente vai falar e você mostrou uma certa sagacidade na hora que chegou aqui, perguntando se já tinha perguntas, se algumas falavam sobre o Mustafa. Quase todas elas citam o Mustafa Contursi. A gente vai ilustrar a nossa conversa agora com imagens da partida da vitória do Palmeiras sobre o Oeste. Tem gente, por exemplo, você falou em contratações, tem gente perguntando do Assunção, por que não está renovado o vínculo dele. O contrato está renovado. Até quando, Tino? Acho que mais um ano. Você citou aqui a questão da eleição, se é uma prioridade sua também fazer essa mudança da eleição para outubro. Não, tem uma para acabar com esse problema de... Não, tem uma mudança estatutária correndo, que a eleição ela vai ser antecipada para outubro, já na próxima gestão. O Friso é o vice de futebol, é ele que fica, Tironi? Ele vai estar à testa do departamento de futebol, a gente vai trabalhar em conjunto, mas eu quero explicar para vocês. Eu estou preocupado em organizar a casa. Não adianta deixar o Friso lá, que eu falei outro dia para o Scolari e para os jogadores. Eu tenho que dar tranquilidade para eles poderem trabalhar. Então eu preciso primeiro organizar a parte administrativa, equacionar essa parte financeira, que não vai ser fácil, porque a dívida do Palmeiras não é em 2 anos que você vai pagar. Agora, a gente primeiro precisa... Nem em 4, hein? Eu acho que 6, 8 anos, né? Uma dívida alta. Mas é administrável? Vai ter que ser, né, Sócrates? Não, estou falando percentualmente. Eu acho que eu acredito muito, porque um dos motivos que a gente fica às vezes motivado, o futebol brasileiro, as empresas no Brasil, o Brasil vem crescendo. E vai ter o advento da Copa do Mundo. Então eu acredito muito que os negócios aumentam, claro. Vão aumentar os negócios. Claro, aí precisa saber também, pegar esse dinheiro novo que vai entrar e fazer alguns investimentos que tenham retorno. E a Arena? A Arena sai? Não existe mais nada lá, existe um terreno. O próximo passo tem que construir. Eu acho que sai. Tá andando de acordo com a obra sempre tem atrasos, né? Então a gente agora, vamos dizer, Mas é uma coisa que tem que ser o consentimento, Tironi, porque o Mustafa, por exemplo, quando perguntado sobre isso, sugeriu até paralisar. Não, o projeto da Arena... O repórter perguntou isso para ele falou, não, se for o problema, o repórter falou para ele, mas já demoliram muitas coisas. Falou, o que foi demolido se reconstrói. Quer dizer, eu vejo uma certa dúvida com relação a... O projeto da Arena, ele nasceu na nossa gestão, em 95, eu fazia parte do COF. Então a gente começou esse projeto em 95, quer dizer, é um projeto nosso. Agora, a gente ficou com uma impressão que ele, no momento, ele foi mal negociado. Quando você vai vender um imóvel, você sempre acha que você vendeu mal vendido. Então, porque a gente tem que defender os interesses do Palmeiras. A Arena é maravilhoso, até São Paulo acho que falta, não uma arena, 2 arenas, você tem tudo em São Paulo. Mas a intenção nossa é ver o bem do Palmeiras e, se depender da gente, a gente está com boa vontade. O Chico, toda vez que escreve um texto, também depois que ele entrega, eu acho que podia fazer melhor. Né, Chico? Vou também, né? Agora tem música. Você escreve uma música, só para um negócio, Vitor. Podia ser melhor. Uma das primeiras questões levantadas aqui pelos telespectadores via e-mail, e eu fiz questão depois, porque a mesma pergunta e a mesma colocação acabou chegando de vários endereços, assinam ela. Dimitrios Dantas, aqui da capital, Júlio César F. Santos, também da capital, e Adriano Sancassani, que é de Bauru, no interior do estado. Citando aqui algumas coisas, falando que ouviram o Mustafa dizendo no telefone que os números reais da dívida do clube não podem ser só os 160 milhões, e falando que o senhor garantiu que o Mustafa não mandaria na gestão. Contudo, Marcos Bagatella assumiu a diretoria financeira da Sociedade Esportiva, tinha ligação lá com o Mustafa da época do Sindibol. Especulado também o retorno de Dirce Panhota, ex-diretora de compras na época do ex-presidente, e ela é esposa de um ex-vice-presidente e diretor. E aí eles acabam perguntando, desta feita a torcida do Palmeiras pergunta, o senhor confirma essas informações? Confirmando as mesmas, acha que a ingerência de Mustafa sobre aquela que deveria ser a sua gestão? Olha, com relação ao Marcos Bagatella, fui eu que escolhi o Marcos Bagatella.
Eu tenho uma amizade com o Marcos Bagatella desde a época da Parmalat. Eu acho que o Marcos Bagatella foi um funcionário da Parmalat que sempre trabalhou para acertar a gestão Parmalat e Palmeiras. Eu acho que eu preciso de uma pessoa no departamento financeiro que saiba falar não, né? O doutor não. Sabe o que é o doutor não? Peça fundamental. É fundamental. O problema do Palmeiras é a caixa. Eu preciso fechar o caixa, de qualquer jeito. Não em relação só ao futebol, porque existe não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o Marcos Bagatella... o que aconteceu? Quando eu estava procurando um diretor financeiro, aí eu fiquei pensando, nesses 2, 3 meses, eu precisava de uma pessoa da área bancária. Então eu tinha um ex-gerente do Bradesco, que é meu amigo, eu consultei ele, só que ele tem uma loja de automóveis, tem um filho que trabalha. E aí o que aconteceu? O Marcos Bagatella, há 4, 5 meses atrás, eu encontrei ele no Shopping Guatemi, a gente tomou um café. E aí ele está empregado, ele estava empregado, ele está com uma vida mais ou menos tranquila, tem apartamento em São Paulo, tem casa no interior, quer dizer, ele está estabilizado. E ele falou para mim, você precisa de alguma coisa do Palmeiras? Eu não era nem presidente ainda. O que aconteceu? Eu fiquei com o Marcos Bagatella, tinha até esquecido dele. E eu estava com esse gerente do Bradesco para conversar com ele, mas teve essa dificuldade do filho dele. E antes de eu contratar o Marcos Bagatella, eu fiz uma enquete com os ex-presidentes, né? Com o próprio Della Mônica, fiz uma com o Friso, e eles endossaram. Então eu preferi trazer ele, que houve um endosso, que ele já conhece o Palmeiras, a gente já conhece com quem a gente está contratando, de que trazer um amigo meu que pode ser que não dê certo, porque esse meu amigo ele é palmeirense, mas ele não conhece como é que funciona o Palmeiras. Eu acredito no trabalho do Marcos Bagatella. Com relação a quem que você falou? Não, de Dirce Panhota, né? A Dirce? Qual o problema? Não, ela vai voltar, ela é sócia do clube, ela é amiga nossa. Mas... E o próprio Mustafa, o Mustafa é o ex-presidente. Essa pergunta do Mustafa, eu tenho muita propriedade para responder, porque eu conheço ele. Falei com ele ontem, eu falei, Mustafa, eu te conheço há 45 anos. Eu tenho 60, conheci ele com 15. Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que responder. É uma pergunta com rótulo, que nem mercadoria com rótulo vencido, né? Eu considero uma pergunta, eu respondi umas 200 vezes essa pergunta, e eu respondo mais 500 se precisar. O Palmeiras, eu acho que o melhor time do Palmeiras foi a academia que meu pai participou, de 60 a 69, e ganhou 11 títulos, né? E na gestão Mustafa, Parmalat, ele ganhou 16. A gestão Mustafa ganhou 16 títulos. Engrandeceu o patrimônio, porque nós compramos um terreno de 4.500 metros, que era da Antártica, que fazia 30 anos que a gente tentava comprar e não conseguia, a Antártica não vendia. Foi na gestão do ex-presidente e compramos vários imóveis em volta do clube que hoje estão sendo usados pelo próprio Palmeiras. Para ampliar, né? Não, porque o Walter ficou de construir 2 prédios administrativos antes de demolir e não construiu. Não sei porquê, eu não sei por que aconteceu. Então o Mustafa engrandeceu o patrimônio e ainda deixou dinheiro. E conquistou 16 ou 17 títulos. Então, eu não vejo problema. E o rebaixamento? Desculpa, isso pode acontecer com qualquer time. O time do Palmeiras que foi rebaixado, aquele campeonato foi um turno só. Nós tínhamos o melhor jogador do Campeonato Brasileiro tinha sido o Zinho. O atacante do Rio São Paulo era o Dodô. Nós tínhamos um time... Quem lembra sabe que não era um time para cair. Isso aconteceu. Mas ele caiu e voltou campeão. Você concorda? É isso. Como aconteceu com outros já. Agora, só para a gente vai ter que fazer o primeiro intervalo, mas uma coisa não pode deixar. Quer dizer, esse panorama que você traçou do Mustafa é muito condizente. Agora, tem uma coisa que acho que contribuiu para criar a imagem do Mustafa com o Turci, que é o fato de ter permanecido à frente do clube mais de uma década. Que é uma coisa que a gente não quer para ninguém. A gente aqui vive defendendo as diretas já, e é engraçado. Lembrar que no dia da eleição do Palmeiras, a torcida que estava lá, eu também não acho tão legítima assim, mas pediu as diretas já e fez, de certa forma, uma crítica a todos os candidatos que estavam disputando o pleito, entendeu? Mas peraí, o Mustafa ficou 12 anos. Mas isso aí era um anseio do Conselho. O Conselho, ele teve uma eleição que ele disputou com outro candidato, ele teve 215 votos. Mas você acha que isso é saudável para a política do clube? Na época eu acho que foi, porque o Palmeiras estava organizado. Não, mas é um raciocínio assim que mantém o Ricardo Teixeira também, porque quem vota também se interessa por deixar ele lá. Ele ter ficado 12 anos, eu acho que foi um momento. Eu pretendo ficar, se eu ficar 2 anos e fizer um bom trabalho, eu já fico feliz. Não, sim. Mas a questão não é a linha política. Vocês querem saber de eleições diretas? Não, por exemplo, tem que ficar claro, principalmente quem está nos escutando, é o seguinte, a linha política,
o São Paulo é governado há 30 anos pelo PSDB. Porque o Estado de São Paulo quer isso e tem que bater palma. Claro. Tem muita coisa boa nisso. A questão é a permanência de uma única figura atesta disso. Por que não reciclar o tempo todo? Eu sou favorável à mudança. Eu acho que a gente tem uma hora que o dirigente ou o conselheiro tem que passar o bastão. O cara quer ficar com o bastão lá? Passa o bastão. Sim. Meu pai, quando foi diretor de futebol, ele saiu 2 vezes quando vai começar a vaiar ele. Ele pegou e saiu. Tem que ter vocês trabalham de graça. Tem que ter, claro, tem que ter o desconfiômetro. Né? Eu sou favorável a passar o bastão. Eu não sou favorável a continuar. Agora, com relação a eleições diretas, eu sou a favor da democracia. Claro, o Palmeiras precisa ser preparado para esse momento. A gente está preparando, não é que eu seja contra. Mas o Palmeiras tem uma cultura... Mas faria disso uma bandeira, Tironi? Ótimo. Bandeira no momento não, porque o clube está muito desorganizado. A gente tem que preparar o clube. Mas pode ser uma grande obra sua preparar o estatuto. A grande obra minha... A grande obra minha... Na sua transição ser direta já, não? Não, a grande obra minha é organizar o clube primeiro e com muita tranquilidade. Não é que eu seja contra a eleição direta. Porque automaticamente... A gente é votado por 14 mil sócios, 10 mil sócios. Então já existe. Eu acho que a pessoa para votar... Já existe um colégio alongado. Claro. Você sabe que tem sócios do Palmeiras que não são palmeirenses? Um monte. Das perdidas, um monte. Sabe? Eu sou sócio do Palmeiras. Você é? Por exemplo. Você precisa ir lá tomar um banho. Quando meu pai chegou em São Paulo, comprou o título do Palmeiras e do São Paulo. Eu comprei o do Corinthians. O único defeito seu é que você não jogou no Palmeiras. Não fui convidado também. Não, o Jorge Vieira... Não me culpe por isso. Meu pai foi convidado, foi convidado, pode falar. O Jorge Vieira... Não, cheguei a ser convidado, sim, quando na época eu era estudante de medicina. O Jorge Vieira, meu pai trouxe ele de Ribeirão. Ele foi treinador do meu pai, ele devia ter te trazido. Eu fui convidado sim, mas eu estava fazendo curso de medicina, aí eu falei, agora não, só depois. Mas agora, Mário, você pode ir lá no projeto de organizar a democracia palmeirense. Posso fazer uma pergunta? A democracia corintiana. Nossa, só que ela valeu para o Corinthians? Eu acho que valeu muito, não só para o Corinthians, para o país. Adilson Monteiro Alves, né? Não. As pessoas são menos importantes do que a causa. Foi um momento. Foi um momento. Valeu muito do país. Mas foi um sucesso, né? Até dentro de campo. Você mostrar que é possível uma sociedade se organizar de forma igualitária, eu acho que é básico para que sonhemos com estruturas sociais melhores que nós temos. Claro. Bom, democraticamente vou ser obrigado a decretar aqui o nosso primeiro intervalo. Mais democrática de Mussolini. A gente já retoma a conversa aqui com o Tironi já e vamos falar de outros assuntos também. Cartão Verde volta já.